Sueli. Eu até queria perguntar para o Bob e para o pessoal lá de Minas se esse jogo não foi muito parecido com o jogo do Corinthians, onde o Corinthians dominou o Atlético no primeiro tempo, fez 2-0. Na volta o Atlético virou o jogo, só que hoje o Atlético saiu para o jogo mais cedo, né? E conseguiu se recuperar dentro do jogo, mesmo com aquela soberania do São Paulo durante os primeiros 20 minutos. É bem lembrado, né? Eu acho que sim, viu, Grafite? A diferença é que o Corinthians conseguiu fazer os gols naquela oportunidade, o São Paulo não conseguiu. O São Paulo meteu bola na trave, teve mais oportunidades. A gente falou aqui, chegou a ter 12 finalizações contra 4 apenas do Atlético, né? E o Atlético cresceu, foi crescendo e foi ganhando confiança a partir do momento do primeiro gol. Agora uma palhinha sobre o Keno. O detalhe é que o Keno, ele está fazendo muito bem essa função pelos dois lados do campo. Né? Às vezes ele joga aberto sempre pelo lado esquerdo, quando entra o Marquinhos ele inverte de lado. Hoje ele começou jogando pelo lado direito e o jogo muito em cima dele, assim, um jogo de velocidade, ele no 1 contra 1, está fazendo uma função muito importante no jogo do Atlético. Bom, e o jogo terminou com 15 finalizações para cada lado, mas não dá para dizer que foi trocação, né? Igual o pessoal fala no UFC, trocação. Porque o São Paulo finalizou quase tudo no primeiro tempo e o Atlético muitas finalizações na etapa final. Quero passar também agora para o Serginho. Ouvir o que você tem a falar sobre isso. Eu queria pegar 2 pontos. Eu acho que a gente falou do jogo contra o Corinthians. Eu acho que aquele jogo foi diferente. Eu não acho que o Corinthians tenha dominado o Atlético no primeiro tempo, até pelo contrário. O Corinthians achou um primeiro gol, achou um segundo gol, mas o Atlético deu muito sufoco no primeiro tempo. Eu acho que foi diferente do jogo de hoje. Hoje sim. Hoje o São Paulo botou... Na verdade, eu acho que o São Paulo expôs toda a fragilidade defensiva desse maravilhoso Atlético, no sentido do prazer que ele nos proporciona, né? Porque ele ataca demais, né? E ele deixa os outros atacarem. Isso eu acho que o trabalho do São Paulo está ainda muito no começo, né? Mas nessa parte está muito frágil. E já que a gente falou do Keno, eu acho que a gente tem que falar também do outro lado da moeda, que é o Léo, né? Como zagueiro. Teve uns 2 lances que o Keno vai chegando e o Léo vai dando campo, e dá inclusive um ângulo para o Keno fazer as finalizações. Então eu acho que hoje foi um jogo que o zagueiro improvisado sentiu um pouco. O Léo está num processo ali, né? A saída de bola é muito boa, mas o cacuete de zagueiro ele ainda não tem. Não sei nem se ele vai conseguir ter a essa altura da vida. Mas isso é algo também que facilitou hoje um pouco a vida do Keno. Vamos aproveitar, fala. Não, só para não deixar passar, porque ficou muito claro e o Serginho citou. O Léo girou em cima do próprio eixo no lance do primeiro gol, né? Para correr para trás. Um abraço. Porque ele foi fechar um passe que não existia no primeiro momento, virado para dentro da própria área, com o Alan Franco como única opção de passe em profundidade, passando do lado oposto dele. Aí ele fez assim, correndo de costas, ele fez assim para depois girar ao contrário. Já era. Uma coisa meio Michael Jackson. Aí o Alan Franco já tinha pelado a linha. Ele é lateral esquerdo, né? É difícil para ele se adaptar a essa posição. Não é fácil não, mas você viu bem, né? O movimento, a posição corporal dele, o movimento corporal foi errado. E aí o Franco já estava à frente, aí não tem como, né? E a inteligência do Jair, né? De roubar a bola e jogar para frente. É isso que falta às vezes do São Paulo, né? Ser a molecada. Não é que o Tietê perdeu a bola ali, mas a gente vê 3 jogadores do Atlético em cima do Tietê para roubar a bola também. Tem mérito da equipe do Atlético, né? O Tietê perdeu a bola, mas o Atlético forçou a saída de bola, e aí quando você não tem essa saída bem feita, se você fazer bem feita, tu vai na cara do gol do adversário, mas se você perde, tu acaba tomando gol. Ó, 3 jogadores, 2 jogadores em cima. Olha quantos jogadores o Atlético chega no campo do São Paulo. E essa foi praticamente a primeira vez que o Atlético conseguiu pressionar uma saída de bola do São Paulo. Até aí não tinha conseguido fazer isso, não tinha conseguido manter essa bola, fazer esse pé de pressiona, né? E foi exatamente nessa jogada. Agora o detalhe do Léo, né, é que se foi um problema nesse jogo, justamente por esse movimento que o Rafael estava dizendo, mas quando ele está de frente, quando é o movimento ofensivo, é uma vantagem, né? Porque às vezes o passe que passa por ele, saindo por ali, já ocupa, já pula uma etapa, inclusive, na etapa ofensiva do São Paulo, né?
Meninos, vamos fazer o seguinte, vamos escutar o que o Jorge Sampaoli falou depois dessa vitória de 3-0 do Galo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo. Me foi a buscar muito alto, com um rival que sabe jogar muito bem, que venía con la moral también muy alta. Entonces creo que fue un mérito importante de Otimi que todo momento fue a presionar a un equipo muy consolidado. Me parece que fue una victoria muy boa para nosotros, por cómo se dio, por cómo se desarrolló. La verdad que esto nos hace consolidar el título de hace muy pouco en el torneo mineiro. Qual foi o momento em que o jogo do Atlético encaixou depois de começar tomando sufoco do São Paulo, com 2 bolas na trave e outros lances de perigo? O que mudou em campo para isso acontecer? Seguir insistiendo más allá de que cuando fuimos dominados al principio del juego, el equipo siguió insistiendo, presionando alto, sin ningún tipo de temor, y encontró el gol en un momento difícil y después creció en el juego y fue muy superior. Yo creo que el desarrollo del partido fue ampliamente superior para nosotros y el resultado me parece justo. Interessante, né? O Sampaoli ainda está com o sotaque ali carregado. Em compensação, o Domi está falando português. Não vai mudar. São estilos. Até a forma de lidar com a questão cultural é diferente. O Sampaoli vai seguir na linha dele. O Domi tem um pouco do perfil Guardiola de se inserir na cultura local, aprender o alemão. O exemplo é esse, tem no livro do Guardiola, né? De aprender alemão para assumir o Bayern em 6 meses, né? Antes da chegada à Alemanha. É bem louvável, né? Acho que seria muito legal se o São Paulo fizesse algo parecido, mas não é a realidade por parte dele. Rogério, Bob! Olha aqui, enquanto ele estiver ganhando... Para vocês, hein? Obrigado. Enquanto ele estiver ganhando, ninguém está nem aí. Se ele fala português, ele fala português. Com certeza. Ele fala do jeito que ele quiser. Só para fechar, Karine, me chama a atenção só com o Atlético ganhando por 3-0. Ele põe Marrone, põe Savarino, põe 2 atacantes. É como se mandasse um recado para os outros concorrentes ao título. Eu vou atacar, não adianta. Quando for jogar comigo, eu vou atacar. Acho que é um recado que ele passa.